Terça-feira, 14 de abril, nós estamos na segunda semana da Páscoa. Rezemos com muita fé a hora do Ângelus por todas as intenções que nós trazemos no nosso coração. Lembrando de rezar pelos pais de famílias, aquelas pessoas que estão doentes na nossa família ou amigos, pessoas que estão enlutadas, que perderam entes queridos nos últimos dias. Rezemos por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração. Vamos rezar também pela paz no mundo, para que haja concórdia, diálogo, para que os países se entendam e cessem as guerras. Que Nossa Senhora interceda pelo nosso país também, por todos os nossos governantes. Rezemos a hora do Ângelus e logo depois faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho para esta terça-feira é a continuação do Evangelho de ontem. João, capítulo 3, versículos de 7b a 15. Não se admire se eu lhe digo que é preciso que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como tais coisas podem acontecer? Jesus respondeu: você é o mestre de Israel e não entende essas coisas? Eu lhe garanto, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas vocês não acolhem o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como vão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vimos o Evangelho de ontem, Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era um mestre-chefe das religiões judaicas, muito conhecedor da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, mas era um homem curioso e observador, e ele via em Jesus um poder muito grande, um poder que vinha do alto. E ele vai conversar com Jesus. Jesus fala da questão de nascer de novo, falando da necessidade do batismo, do Espírito Santo. E hoje Jesus continua esse diálogo com Nicodemos, falando das coisas do alto, que Nicodemos, um homem tão importante, tão inteligente, e Jesus fala que se a pessoa deve nascer de novo.
se tornar uma outra pessoa, nascer de novo para o Espírito. E Nicodemos não entende nada disso. E Jesus questiona: você que é mestre de todos não sabe dessas coisas? Como vou falar das coisas do alto se vocês não sabem das coisas terrenas? Jesus vê em Nicodemos um homem que desconhece totalmente o que Deus quer, desconhece até as coisas cotidianas e é mestre daquele povo. Jesus está falando do poder de Deus, do reino de Deus, mas esse reino deve acontecer primeiro na terra. Primeiro nós temos que conhecer as coisas daqui para depois aprofundarmos nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Muitas pessoas se dizem conhecedores de tudo que diz respeito a Deus, aos céus, aos santos. Louvam, rezam muito, falam muito, mas desconhecem as coisas da terra. O que passa aqui no dia a dia, as políticas sociais da nossa igreja, as questões do ser humano, a necessidade do homem de viver com justiça, com responsabilidade, a necessidade de lideranças comprometidas com o bem-estar coletivo e não só com sua família e seus amigos, a necessidade de se praticar a justiça, de denunciar as injustiças. Muitas vezes nós queremos falar muito de Deus, pregar a palavra de Deus, mas nós não falamos das coisas da terra, das coisas tão importantes que Jesus pregou, ensinou, que foi a busca pela justiça, pela igualdade social, pelo combate à pobreza, pela divisão de bens, pela divisão do alimento, pela multiplicação do nosso pão, que deve ser multiplicado para repartir com o próximo que passa fome. Jesus fala das coisas da terra, fala das coisas do alto, mas ensina coisas cotidianas que nós precisamos entender. Nicodemos era um mestre, mas não entendia nada disso, não sabia que Jesus veio para isso, para resgatar a pessoa que estava caída, abandonada, sofrida, para tirar do pecado aqueles que estavam sofrendo com o peso do pecado, que estavam presos como que escravos, escravizados pelos poderosos, escravizados pelo pecado. Jesus quis resgatar o homem, veio para isso, para mostrar que o Pai o enviou para fazer tudo isso, para olhar as coisas aqui da terra e para levar o ser humano a entender o céu, que existe um céu depois da cruz, que existe um céu e que nós haveremos de prestar contas de tudo que nós fazemos aqui nessa terra. E muitas pessoas hoje vivem alienadas, vivem dizendo que ama a Deus, louva a Deus, reza. Você vai aos templos, as nossas igrejas estão lotadas. Você não consegue banco para sentar, às vezes se chegar quase na hora da missa. Mas muitas dessas pessoas continuam praticando a injustiça, ignorando o sofrimento do próximo, passando a perna no irmão, pisando nos outros para ocupar status, poder. São vaidosas, discriminam as pessoas, são preconceituosas, cometem violência com seus filhos, com sua esposa. São homens pesados, duros de coração, mas estão ali louvando, rezando. De que adianta tudo isso? De que adianta nós buscarmos entendimento das coisas de Deus se nós não entendemos as coisas da terra? E Jesus chama a atenção de Nicodemos exatamente para esse ponto. E Jesus fala que é preciso que ele seja erguido, que o Filho do Homem seja erguido numa cruz, para que haja compreensão, entendimento sobre as coisas de Deus. Ele estava falando da sua morte. E Nicodemos é aquele que vai tirar o corpo de Jesus, ajudar, junto com José de Arimateia, a sepultar Jesus depois da sua morte. Essa passagem é antes da morte de Jesus. Jesus está falando justamente isso para Nicodemos. É preciso que o Filho do Homem seja erguido, seja levado numa cruz, para que haja compreensão sobre as coisas de Deus. Pensemos um pouquinho nesse evangelho de hoje.
Será que nós não estamos agindo como Nicodemos, querendo ser mestres, doutores, doutoras da lei, doutoras do conhecimento religioso e ignorantes diante da nossa realidade? Pensemos nessas palavras. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.